Olá, queridos alunos do sexto e sétimo ano. A gente vai fazer aqui uma aula dessa semana, falando aí de 3 disciplinas: português, história e geografia, né? Eu sou o Rômulo, estou como coordenador da escola, mas estou aqui ministrando essa aula, né, por conta da nossa ausência de professores. A gente também não pode deixar os alunos, né, sem aula, sem atividade. Então a gente está juntando essas 3 disciplinas para fazer a nossa atividade semanal, tá bem? Bom, em relação ao português, né, nós iremos falar de uma obra da literatura portuguesa, que é o livro que tem o título Vidas Secas. Né? O que trata este livro? É um livro, pessoal, que trata exatamente, né, da seca do Nordeste, né, de uma família que tenta aí fugir da situação de pobreza, né, de miséria, né, causadas pela seca, né, pela falta de chuva, pela falta de comida, né? Vidas Secas, né, ainda do português, é um livro de um autor, né, que é uma pessoa muito conhecida, né, ou pelo menos já foi, que é o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é um alagoano, ou seja, do estado de Alagoas, né? Graciliano Ramos. E ele trata no livro exatamente uma história, né? A história que foi vivenciada por ele, né? Então, o livro foi lançado aí no ano de 1938. O ano aí de 1938, então já faz bastante tempo, né? Mas a gente ainda vivencia muito hoje várias situações, né, que tratam da seca, né? Da falta de água, da falta de chuva. Então isso é algo ainda bastante comum no nosso dia a dia, né? Bom, pessoal, o livro Vidas Secas, né, ele trata exatamente de uma situação que foi muito vivenciada nos anos anteriores, né, que é o trato, né, dos retirantes. O que são os retirantes? São pessoas, né, que estão vivendo em um local que não é bom para se viver, né, por exemplo, num local de seca, e elas precisam sair daquele local para ir até um outro local em que a situação seja melhor. São os retirantes do Nordeste, né? Os retirantes da seca. É claro que a gente tem retirantes hoje também, né? O retirante não é só aquele que está fugindo da seca, né? A gente tem os retirantes que estão fugindo da violência, né? Que estão fugindo de outras adversidades, né? Em que a gente pode encontrar no nosso cotidiano. Tá bem? Mas o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, trata exatamente dos retirantes da seca, fugindo, né, de uma situação complicada, tá bem? Bom, pessoal, mas falando, né, em Vidas Secas, a gente vai tratar, né, de geografia, né, acabei de mencionar português. Falando de geografia, né, falando em Vidas Secas, nós temos a nossa situação, a gente lembra de quem, né? Do Nordeste. A gente lembra do Nordeste, né? Ainda em geografia, quando você vai lá no mapa do Brasil, nós temos no Nordeste hoje 9 estados, né? 9 estados hoje compõem o Nordeste. Só deixando bem claro, né, que nós vivemos no estado do Ceará, e o estado do Ceará está entre um desses 9 estados que compõem o Nordeste, né? O Nordeste, pessoal, ainda falando em geografia não, né? Agora entrando em história, o Nordeste foi das primeiras regiões do Brasil, né, a serem colonizadas pelos portugueses. Né? Lembre-se de história, né? O que foi a colonização, né? Foi quando no ano de 1530, né, os portugueses chegaram no Brasil, né, e começaram a colonizar os brasileiros. Como se deu essa colonização, né? Bom, o nosso povo ele foi explorado, né? Foram vendidos muitas das nossas riquezas. Enfim, né? Nós fomos colonizados nessa época, em 1530, pelos portugueses, só deixando bem claro, né, que o Nordeste foi uma das primeiras regiões em que se chegou os europeus
né, no nosso país, tá bem? História, né? Lembrando que a gente está juntando as 3 disciplinas em uma única situação, tá bem? Bom, mas ainda voltando para a geografia, né, falando em Nordeste, nós temos o clima do nosso país, né? Mas viver no Nordeste é assim tão ruim, né? Por que fez alguém sair de um local e ir para o outro, né? Por que isso ocorre? Bom, pessoal, nós temos vários climas no nosso Nordeste e um dos climas principais é o semiárido, né? Você, nossa, professor, nunca ouvi falar no semiárido, né? O semiárido, o que é isso, né, pessoal? O semiárido é aquele local, principalmente falando de Nordeste, né, em que há poucas chuvas. Onde o que acontece? A chuva muitas das vezes ela é escassa, ou seja, quase não tem chuva, né? E também são chuvas irregulares. Não tem uma quantidade correta de chuva que vai cair no nosso Nordeste, né? Então isso é o semiárido. Ele é bastante comum, né, em algumas regiões, como por exemplo o semiárido ele é composto pela caatinga, né? Que é o tipo de vegetação que nós temos nesta situação, né, do semiárido. O que é a caatinga, né? Ela veio do nome, ela veio do tupi, tá bom? Falando de história, né? O que é o tupi, né? É a língua indígena, né, que nós tínhamos no período de colonização, né? Então ela veio aí da língua tupi. E caatinga significa mata rala. O que é isso? Eu acredito que a gente ouve muito essa palavra, né? O que é uma coisa rala? É que tem pouco, né? A gente escuta muito, né? Por exemplo, uma associação, quando a gente fala de cabelo, né? Fulano tá com o cabelo ralo, ou seja, tá com o cabelo pouco. Então, caatinga significa mata rala, né? Mata pouca. E uma característica, pessoal, é que ela necessita de pouca água para sobreviver. E é claro que assim que começa a chover, rapidamente ela consegue se restabelecer, né? Cria novamente as folhas que ela tinha perdido no período de seca. Então, são várias situações, né, que acontecem no semiárido, né? Falando aí nesta situação. Então, pessoal, só reforçando que quando eu falo de semiárido, né, eu estou falando aí de um clima que tem poucas chuvas, e também de um clima bastante quente, onde a temperatura que a gente vivencia, né, ela passa aí dos 25, 27 graus Celsius, né? Então é uma temperatura muito alta. Hoje já tem locais que 30 graus, né, 35, a depender do dia, tá bem? Bom, então, nessa situação, né, nós falamos aqui do Nordeste, semiárido, né? Mas o que acontecia na história Vidas Secas, né? Tudo isso daqui, pessoal. Tudo isso daqui, né? Eles estavam vivenciando no semiárido, né? Em meio à caatinga, com poucas chuvas, né? Então, isso daqui tudo fez com que eles virassem retirantes, ou seja, pessoas que estão saindo de um local porque não oferecem boas condições para ir para um outro local em que possa oferecer, né, boas condições. Tá bom, pessoal? Bom, então, nesta situação, né, a gente tem aí que, voltando para o nosso contexto, né, de local, falando no semiárido, né, nós estamos na cidade de Acaraú, né, uma cidade que tem praias. Será que o Acaraú faz parte do semiárido, hein? Será que nós estamos vivendo no semiárido? E outra coisa, né, pessoal? Vocês sabem que a região do Vale Baixo Acaraú tem 7 cidades, né? São as cidades de Morrinhos, de Marco, Bela Cruz, né, Cruz, Acaraú, Itarema e Jijoca de Jericoacoara, né? São 7 cidades. Será que essas 7 cidades fazem parte do semiárido, né? E a resposta, pessoal, é sim, né? Tem uma lei aí bem recente, né, que transformou, ou seja, que reconheceu que essas 7 cidades, inclusive o Acaraú, é uma cidade que faz parte de quem? Do semiárido. Então nós temos aí, né, ó, aqui a cidade do Acaraú, que é a cidade que nós vivemos, né?
é uma cidade que está no semiárido. Ou seja, né, o que acontece com a cidade do Acaraú? A cidade do Acaraú é uma cidade em que quem prevalece é a caatinga. Né? Nós temos poucas chuvas, isso aqui é fato, né? Irregulares, né? A nossa temperatura passa aí dos 27 graus, então nós estamos localizados nessa região. Se Rômulo, mas o Acaraú tem praias, não sei o que, não sei o que. Bom, pessoal, na verdade, né, o que predomina não é a região de praia, né? O que predomina é o semiárido. Apesar de o Acaraú ser muito conhecido pelas suas praias, mas o que predomina na nossa região é o semiárido, tá bem? Essa região toda que nós vivenciamos. Rômulo, por que nós não somos retirantes, né? Pessoal, é claro que hoje todas as situações estão bem melhores, né? Nessa época que Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas, né? Também tinha uma questão política por trás, né? A política era algo que não beneficiava todos. Por isso que eles necessitavam, né, fazer essa mudança de local também. Tá bom? Uma outra coisa que é tratada no livro, pessoal, Vidas Secas, é a ideia do inverno, né? Aquele tempo muito bom, né? Inclusive que nós estamos prestes a vivenciar, né? Então é muito tratado nesta situação. Pronto, né, pessoal? Esta foi a nossa aula, né? Uma aula bem rápida, né? Só reiterando, nós estamos falando de português. Quando foi que eu falei de português? Quando eu coloquei em cena o livro Vidas Secas. Quem tiver curiosidade pode procurá-lo na internet para estar lendo. Tem 13 capítulos, né? É um livro aí de Graciliano Ramos, foi escrito aí no ano de 1938 e trata dos retirantes do Nordeste, né? Falei de história também, né? O Nordeste foi um dos primeiros regiões, né, a serem colonizadas pelos portugueses no ano aí de 1530 aproximadamente. Falamos de geografia, né? O Nordeste tem 9 estados. O Nordeste é composto, grande maioria, pelo semiárido, que é a Caatinga. O nome que vem do tupi, que quer dizer mata rala, né? Eu posso até colocar aqui para você não esquecer. Caatinga quer dizer mata rala. Tá bom? O que caracteriza o semiárido, né? São as poucas chuvas, que muitas das vezes são irregulares, né? E com pouca frequência. Uma temperatura aí maior ou igual a 27 graus Celsius. Enfim, né? São várias essas situações. E a nossa atividade, pessoal, nós vamos ter um trecho do livro. É claro que não poderia faltar, né? Para exercitar também a leitura, olha aí o português. Então nós vamos exercitar uma parte dessa leitura e realizar uma pequena atividade, né, para ser entregue na semana, tá bem? Então esta foi a nossa aula, né? Até a próxima e espero ter contribuído com o aprendizado de todos. Até a próxima.